Bom, vamos lá. Se alguém não conseguir acessar, depois acessa, eu estou gravando e disponibilizo para vocês, tá bom? Esse é o mesmo link que a gente tem usado pelo Google Meet. Na semana que vem eu vou fazer a videochamada por ele também, ok? E hoje eu vou dar para vocês um feedback da avaliação bimestral. Eu vou corrigir vocês, destacando, né, os principais pontos e a gente já aproveita então para revisar o conteúdo que foi abordado nessa prova, para na semana que vem a gente dar sequência ao conteúdo do segundo bimestre, que daí é enzimas, tá? Inclusive, depois você vai lá no Minha Biblioteca, já acessa o livro, entra lá no capítulo sobre enzimas, e já lê o capítulo sobre enzimas, para na semana que vem a gente render melhor aqui. Ok? Na semana que vem eu vou dar aula ao vivo também sobre enzimas. Eu acho que fica mais fácil para a gente poder interagir. Vamos fazer um teste para ver se melhora, tá? Se melhorar ao vivo, a gente faz assim, senão eu volto a gravar as aulas e disponibilizar com antecedência para vocês, tá? Vamos fazer um teste na semana que vem. Essa semana não vou passar atividade, vocês vão ficar com uma folguinha aí, ok? Até sexta-feira eu libero as notas, já corrigi, só não fechei a média. Então depois lá no ambiente eu solto, tá bom? Vamos lá. Não necessariamente, tá? A ordem que eu discuti das questões aqui é a ordem que você tinha na sua prova. Então não adianta eu falar assim, alternativa A, B, C, D ou E, porque isso varia de prova para prova, mas a gente vai discutir o conteúdo abordado e as afirmativas de cada uma das questões aqui para ver o que estava certo, o que estava errado, qual era a justificativa de cada uma delas. Beleza? Vamos lá. A primeira questão é sobre ligações de hidrogênio, sobre a capacidade da água em formar ligações de hidrogênio com outras moléculas. Então, você precisaria lembrar como é que acontece uma ligação de hidrogênio. Lembrando que ligação de hidrogênio é uma interação fraca, que acontece no meio aquoso. E essa interação fraca, que acontece no meio aquoso, né, ela vai fazer com que as moléculas se atraiam. Entre moléculas de água, a gente tem ligações de hidrogênio, mas nós também temos ligações de hidrogênio entre as moléculas de água e outras biomoléculas. E essa ligação de hidrogênio, ela precisa obedecer algumas regras. Ela não vai acontecer de qualquer forma. Não é qualquer grupamento funcional, não é qualquer biomolécula que pode fazer ligação de hidrogênio. Então, como é que funciona? Se é uma ligação de hidrogênio, quer dizer que o hidrogênio está participando da ligação. Esse hidrogênio que está participando da ligação, a gente chama de hidrogênio doador. Então, o hidrogênio está participando da ligação de hidrogênio. Esse hidrogênio que está participando é chamado de hidrogênio doador. Esse hidrogênio doador, ele precisa estar parcialmente positivo. E ele só estará parcialmente positivo quando ele estiver fazendo uma ligação com um elemento que seja eletronegativo. Ou seja, tem que ter polaridade nessa ligação entre o hidrogênio e esse outro elemento. Geralmente, quem é esse átomo eletronegativo que está ligado ao hidrogênio? Oxigênio, nitrogênio ou flúor, que são elementos altamente eletronegativos, portanto, atraindo os elétrons para si, deixam o hidrogênio parcialmente positivo. Esse hidrogênio parcialmente positivo, que é o doador, ele vai fazer uma ligação de hidrogênio com um aceptor de hidrogênio. E esse aceptor de hidrogênio também vai ter que ser um átomo eletronegativo. Então, o hidrogênio tem que estar ligado a um átomo eletronegativo, na mesma molécula, mas ele vai fazer uma ligação de hidrogênio com um outro elemento de outra molécula que seja eletronegativo. E geralmente esse outro elemento que é o eletronegativo é o oxigênio ou o nitrogênio.
Beleza? Então, o hidrogênio estando parcialmente positivo vai fazer uma ligação de hidrogênio com um elemento que seja eletronegativo. É assim que acontece essa interação que é do tipo atrativo. Portanto, com base nessas informações, nessas características, a gente consegue avaliar as afirmativas e julgar se elas estão ou não corretas, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Primeira afirmativa que nós temos é a seguinte: o aceptor de hidrogênio é geralmente um oxigênio ou hidrogênio. A questão está dizendo assim, ó, o hidrogênio pode fazer uma ligação de hidrogênio com um oxigênio ou com outro hidrogênio. Tá certo? Não, não tá certo. Porque o hidrogênio ele pode sim fazer uma ligação de hidrogênio com um outro oxigênio, mas não com outro hidrogênio. Não existe ligação de hidrogênio entre dois hidrogênios. Por quê? Porque tem que ser um hidrogênio parcialmente positivo com um elemento eletronegativo. E o hidrogênio não é um elemento eletronegativo. Então, por isso que um hidrogênio não faz ligação de hidrogênio com outro hidrogênio. Ele faz ligação de hidrogênio com um elemento eletronegativo. Beleza? Então, essa afirmativa está errada. Segunda afirmativa. O hidrogênio doador está sempre ligado a um átomo eletronegativo, como carbono, hidrogênio e enxofre. Também está errado. Por quê? Porque carbono não é elemento eletronegativo, hidrogênio não é elemento eletronegativo. Ok? Então, o hidrogênio ele tem que estar ligado a um átomo eletronegativo, mas esse átomo eletronegativo é quem? Oxigênio, nitrogênio ou flúor, e não um carbono. A ligação carbono-hidrogênio não é polar. Na verdade, é apolar, é o contrário. Carbono ligado a hidrogênio, apolar. Quando você tem uma molécula, né, uma cadeia hidrocarbonada, carbonos ligados a hidrogênios, ali você tem uma molécula que é apolar. E essa molécula que é apolar não vai fazer ligação de hidrogênio com a água. A água, ela vai fazer ligação de hidrogênio com moléculas que são polares. Isso é importante no processo de solubilização. Moléculas apolares não são solúveis em água. A ligação de hidrogênio é um dos aspectos importantes para que a água consiga solubilizar algumas substâncias. E é isso que a próxima afirmativa diz. Ela diz assim, ó, álcoois, aldeídos, cetonas e compostos que contêm um grupamento NH tendem a ser insolúveis em água. Não, eles tendem a ser solúveis. Quem tem grupamento polar, como aldeído, álcool, cetona, ou tem um grupamento NH, que é um grupamento polar, serão solúveis em água pelo fato da água fazer ligações de hidrogênio com esses elementos. Então, a água faz ligações de hidrogênio e essas ligações de hidrogênio são importantes no processo de solubilização. Então, essas moléculas, elas são o quê? Solúveis em água. Você já, consequentemente, já fez alguma vez aí, tentou diluir álcool em água, ou acetona em água. Todas essas substâncias, né, acabam sofrendo solubilização. Por quê? Porque tem grupamentos ali que são polares e isso garante solubilidade a essas moléculas, ok? Uma outra afirmativa diz o seguinte: a ligação carbono-hidrogênio não é suficientemente apolar para formar ligações de hidrogênio. Está errado também, né? Na verdade, a ligação carbono-hidrogênio, ela é apolar. E pelo fato dela ser apolar, que ela não faz ligação de hidrogênio. Porque se fosse polar, se ela não fosse suficientemente apolar, ela faria. Mas pelo fato dela ser apolar, é que ela não faz ligação de hidrogênio. Então, carbono e hidrogênio não tem polaridade ali na ligação, não é suficientemente polar para poder fazer ligação de hidrogênio com a água.
Então, nessa primeira questão, todas as afirmativas aqui estavam erradas, né? A primeira afirmativa estava errada porque hidrogênio não faz ligação de hidrogênio com outro hidrogênio. A segunda, carbono e hidrogênio, não são elementos eletronegativos, né? Na terceira, não é suficientemente polar. E na quarta, eles são solúveis, eles não são insolúveis. Ok? Então, todas as afirmativas, elas estavam erradas com base naquelas características que são entre moléculas de água ou entre moléculas de água e outras biomoléculas. Beleza? Pessoal, se vai tendo dúvida nas questões que nós estamos discutindo aqui, pode ir mandando algum questionamento aqui no chat que eu vou discutindo com vocês, tá bom? Senão a gente vai seguindo aí para a próxima questão objetiva, tá bom? Vamos lá, próxima questão, então. Próxima questão é sobre pH, tá? A questão diz o seguinte: uma diminuição do pH sanguíneo de 7,5 para 6,5 seria acompanhada de qual das seguintes alterações na concentração de íons? Repetindo, uma diminuição do pH sanguíneo de 7,5 para 6,5 seria acompanhada de qual das seguintes alterações na concentração de íons? Vamos pensar no que é pH, na escala de pH. pH nada mais é do que o logaritmo negativo da concentração de prótons da solução, de íons H+. Para eu poder chegar num valor de pH, eu preciso conhecer a concentração de H+. Conhecendo essa concentração de H+, eu sei qual é o pH, ok? Bom, então é o seguinte, a escala de pH, ela vai de quanto? De 0 a 14. Sendo que 7 é um pH neutro, ok? E abaixo de 7 é ácido, e acima de 7 é básico, ok? Então, vamos lá. No pH 7, que é o pH neutro, como essa escala de pH é baseada na ionização da água, nós temos a mesma concentração de H+, e de OH-. Isso no pH 7, que é o pH da água pura. Então, você olha para a ionização da água, liberando o quê? H+, e OH-. Ok? Então, concentração de H+ na água pura é a mesma concentração de H+, porque da água ioniza, ela libera OH- na proporção. Essa concentração de H+ e OH- a gente conhece. A gente já calculou ela em aula. Que corresponde a quanto? 10 a menos 7 molar. E 10 a menos 7 molar é a concentração de H+ na água pura. 10 a menos 7 molar de H+, 10 a menos 7 molar de OH-. Uma solução ácida vai ter uma concentração de H+ superior à concentração de H+ na água pura. Se a concentração de H+ na água pura é 10 a menos 7, qualquer concentração de H+ superior a 10 a menos 7 deixa aquele pH ácido. Que concentrações são essas? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 elevado a 0. São concentrações superiores a 10 a menos 7. Sendo concentrações superiores a 10 a menos 7, o pH será mais ácido. Então, sempre que a concentração de H+ é superior à da água pura, superior a 10 a menos 7, o pH é ácido. Em contrapartida, né, se a concentração de H+ é inferior a 10 a menos 7, como, por exemplo, 10 a menos 8, 10 a menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, 10 a menos 14, concentrações inferiores a 10 a menos 7, o pH é básico. Ok?
E daí, pessoal, quanto maior a concentração de H+, menor o pH. Quanto maior a concentração de H+, menor o pH. Quanto menor a concentração de H+, maior é o pH. Então, pHs ácidos têm uma concentração de H+ superior do que de OH-. Portanto, quando a gente tem pH ácido, a concentração de H+, por exemplo, sendo 10 a menos 5 num pH 5, de OH- é quanto? 10 a menos 9, que é menor que 10 a menos 5. Então, quando a gente pensa em íons OH-, é o inverso, né? OH- considera como base. Quanto maior a concentração de OH-, mais básico. Quanto menor a concentração de OH-, mais ácido. E sempre que você varia em uma unidade o pH, variou em uma unidade de pH, de 6 para 7, de 7 para 8, de 7 para 6, não importa. Se você varia em uma unidade o pH, você está mexendo 10 vezes na concentração dos íons, seja eles H+, ou OH-. Por quê? Porque é uma escala logarítmica. É base 10. Se você sair de uma concentração de H+, de 10 a menos 7, pH 7, para uma concentração de 10 a menos 6, pH 6, 10 a menos 6 é 10 vezes mais que 10 a menos 7. Então, aumentou em 10 vezes a concentração de H+. Se eu sair de um pH 7 para 8, estou saindo de 10 a menos 7 para 10 a menos 8, eu estou diminuindo em 10 vezes a concentração de H+. Então, independente se eu vou para cima ou para baixo, eu mexo em 10 vezes na concentração, por causa que é uma escala logarítmica. Tá? Então, no enunciado, a gente viu que houve uma diminuição do pH. Eu estou saindo de um pH maior para um pH menor, mais ácido. Estou saindo de 7,5 para 6,5. Estou mexendo em uma unidade. Se eu estou saindo de um pH maior para um menor, está ficando mais ácido, é porque está aumentando a concentração de H+. E como é de uma unidade, essa diferença de pH, eu estou aumentando essa concentração de H+ em 10 vezes. Portanto, quando você avalia as alternativas, você deveria marcar um aumento de 10 vezes na concentração do íon hidrogênio. Ah, professor, poderia ser uma diminuição de 10 vezes do íon hidroxil OH-? Também poderia, mas você não tinha essa alternativa para marcar. Então, quando você diminui o pH em uma unidade, se aumenta em 10 vezes a concentração de H+, e, consequentemente, se diminui em 10 vezes a concentração de OH-, tá? É assim que funciona, entenderam aí? Luiz está pedindo para compartilhar a tela. Na verdade, é só seu, tá? Não tem slide, não, tá, Luiz? Slide é só na próxima aula, quando a gente for discutir enzimas. Eu estou olhando aqui para o vídeo mesmo, não estou olhando para a tela, não. Eu não estou com os slides abertos, tá? Eu só estou discutindo as questões aqui da prova. Próxima questão. A próxima questão é sobre tampão, tá? Propriedades universais dos tampões. Tampão, pessoal, o que é um tampão? Né? Lembra lá da aula. Tampão é um sistema aquoso que resiste à variação de pH. Para que serve um tampão? Para não deixar que o pH se altere muito. O que eu preciso ter naquele meio para que ele funcione como um pH? É um ácido fraco e a base conjugada. Ok? Então, ácido fraco e base conjugada. É assim que eu faço um tampão. Mas é qualquer concentração do ácido e da base conjugada? Não. Quando a gente olha para a curva de titulação de um ácido fraco, a gente sabe que é no ponto médio daquela curva de titulação que aquele ácido fraco vai poder funcionar como tampão. É só você lembrar lá da curva de titulação, né? A curva de titulação, ela vai, sobe, né? E aqui no ponto médio, a gente tem uma certa linearidade, né? Retinho ali, próximo ao ponto central, ao ponto médio.
É ali próximo a esse ponto médio que o ácido fraco, junto com a sua base conjugada, vão poder funcionar como tampão. Não é em qualquer local, não é em qualquer valor de pH que aquele sistema tampão funciona. No começo da curva de titulação e no final da curva de titulação, a gente não tem essas substâncias atuando como tampão. Aonde que elas vão atuar como tampão? Só no ponto médio. Tá? Próximo a esse ponto médio. Logicamente que existe ali, né, uma região de tratamento que a gente considera de uma unidade de pH abaixo a uma unidade de pH acima do valor do pKa. Mas o tampão ele funciona melhor aonde? Próximo a esse ponto médio. Ou seja, próximo ao pKa. Por isso que é tão importante a gente conhecer o pKa de uma substância. Se eu sei que o pKa daquela substância é de 5, por exemplo, isso quer dizer que no pH 5, aquele ácido está 50% dissociado. Tem 50% do ácido e 50% da base conjugada. E é ali onde eu tenho 50% do ácido e 50% da base conjugada que ele vai funcionar como tampão. Tá? É ali onde eu tenho 50% do ácido e 50% da base conjugada que eu estou próximo àquele ponto médio de linearidade. Tá? É onde eu vou ter a minha região de tamponamento. Uma unidade abaixo e uma unidade acima. Quanto mais próximo do ponto médio, melhor aquele tampão vai funcionar. Então, onde que o tampão funciona melhor? Onde ele está 50% dissociado, que é onde? Próximo a esse ponto médio. Como que um tampão funciona? Aceitando ácido ou base que é adicionado ao sistema. Pequenas quantidades de ácido ou base adicionadas ao sistema não vão alterar quase o pH. Por quê? Porque o tampão absorve aquela adição de ácido ou base. Se eu adiciono um ácido, a base do tampão aceita. Se eu adiciono uma base, o ácido do tampão aceita. De qualquer forma, o ácido ou a base do tampão vão aceitar a adição daquela substância e atingir um novo equilíbrio, sem que, contudo, o pH se altere muito. É assim que o tampão funciona. Então, quando você olha as alternativas que existem aqui nessa questão, você tinha que assinalar a seguinte: tampões funcionam melhor em um pH no qual eles estejam 50% dissociados. Por quê? Porque quando eu tenho ali o ácido dissociado de 50%, ele tem equilíbrio com a sua base conjugada, e é ali que eles vão funcionar como um tampão. É aquele ponto médio da curva de titulação, onde eu tenho uma certa linearidade. Lembrando que existe, então, a região de tamponamento. Beleza? Essa era a terceira questão objetiva que nós tínhamos. A quarta questão que a gente tinha lá na prova, ela perguntava por que que o etanol era mais solúvel do que o etano. Se você olhar, né, para a forma molecular que eu coloquei lá na prova, você vai ver que a diferença é que o etanol ele tem um OH, coisa que o etano não tem. Os dois têm dois carbonos na estrutura, né? Só que o etanol tem o OH, que é um grupamento polar. Como ele tem esse grupamento polar do etanol é que vai fazer ligação de hidrogênio com a água, aquilo que a gente viu na primeira questão. Lá na primeira questão a gente viu que álcoois, aldeídos, cetonas poderiam fazer ligações de hidrogênio com a água, por isso que eles eram mais solúveis. Então, por que o etanol é mais solúvel que o etano? Porque ele tem um grupamento funcional que é polar, que pode fazer ligação de hidrogênio com a água, e isso é importante no processo de solubilização. A água, sendo polar, é um solvente que dissolve bem, que solubiliza bem substâncias que são polares, assim como ela. Então, o etanol é polar a ponto de fazer ligação, então, grupamento, né, que é polar, a ponto de fazer ligação de hidrogênio com a água, e isso é importante no processo de solubilização, coisa que o etano não tem. O que o etano tem na estrutura? Só carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio, a gente viu que a ligação entre eles é apolar. Se é apolar, vai fazer ligação de hidrogênio com água? Não. Portanto, não vai ser solúvel. Ok? É assim que funciona aí o processo de solubilização.
E quinta e última questão objetiva é aquela questão das ligações peptídicas, onde eu perguntava qual era a sequência linear da cadeia peptídica após fazer ligações peptídicas. Para você entender qual é essa sequência linear, você tem que lembrar, pessoal, como que uma ligação peptídica acontece. A ligação peptídica ela vai acontecer entre dois aminoácidos. Um aminoácido vai fazer uma ligação peptídica com outro aminoácido. E não é qualquer grupamento funcional do aminoácido que faz ligação. Não, como é que funciona? É o carbono do grupamento carboxil de um aminoácido fazendo uma ligação peptídica com o nitrogênio do grupamento amino do próximo aminoácido. Se você lembrar da estrutura do aminoácido, né? Então, quando vai ficar ali na cadeia, você tem aqui, ó, primeiro, eu tenho o nitrogênio de um aminoácido, que é o nitrogênio do grupamento amino, aí depois você tem carbono, que é o carbono alfa, e depois o carbono do carboxil. Então, ó, nitrogênio, carbono alfa, carbono do grupamento carboxil. Que vai fazer a ligação com o próximo aminoácido. O que eu tenho aqui na ponta do aminoácido fazendo a ligação? Com esse carbono aqui, ó, o nitrogênio do grupamento amino. Então, eu tenho aqui ó, o nitrogênio desse aminoácido, o carbono alfa, o carbono do carboxil, que vai fazer a ligação com o nitrogênio desse aminoácido aqui, ó. Então, esse aminoácido é o nitrogênio, depois ele tem o carbono alfa e o carbono do carboxil, que vai fazer uma ligação de hidrogênio, ligação peptídica, perdão, com o próximo aminoácido. Sempre na mesma sequência, na mesma posição. Então, comecei aqui, ó, nitrogênio, carbono, carbono do carboxil. Então, nitrogênio, carbono alfa, carbono carboxil. Nitrogênio, carbono alfa, carbono carboxil. Nitrogênio, carbono alfa, carbono carboxil. Então, a sequência da cadeia peptídica é essa. Você começa com nitrogênio, que é da extremidade amino-terminal de um aminoácido, que está ligado ao carbono alfa, e carbono do carboxil, que faz a ligação com o próximo nitrogênio, carbono alfa, carbono do carboxil, e assim por diante. Então, como é que fica a sequência? Nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono. Essa alternativa que você deveria assinalar. Inclusive, né, se eu não me engano, essa daqui foi uma das atividades, eu acho que uma questão de uma das atividades que eu passei aí para vocês no decorrer do primeiro bimestre. E quando eu fiz uma videochamada explicando, tirando dúvida, até mostrei em qual slide que estava essa sequência aí da cadeia peptídica, tá? É só entrar lá na aula de aminoácidos, peptídeos e proteínas que vai ter essa sequência ao longo da cadeia, ok? Então, essas eram as questões objetivas que nós tínhamos ali na prova. Todas elas precisavam ser justificadas. Então, se você só acertou a alternativa e não justificou de forma correta, você tem a pontuação da objetiva, que eu acho que já fica. Vocês conseguem visualizar lá se acertaram ou não os objetivos? Já fica disponível a nota no sistema para vocês ou não? Vocês conseguem saber se acertaram os objetivos? Eu não sei como é que é. Tá. Sim. Tá, então o objetivo ele já sabe se acertado. Tá, beleza. Então, lá era 2,5, tá? Mais 2,5 das justificativas, dá 5. E depois mais 2 pontos da dissertativa, tá? Já corrigi todas as provas, acho que não vai ter grandes surpresas, não. Tudo bem que tem umas provas meio ali, meio não, né? Meio igual. Fizeram a prova junto, né? Certeza. Mas depois eu solto lá a nota para vocês, tá? Só somar com as notas das atividades e da integradora. Beleza? Vamos para as dissertativas aqui para a gente poder finalizar, tá? Primeira dissertativa que a gente tinha era uma dissertativa que perguntava sobre o processo de desnaturação de proteínas, né? Perguntava o que era desnaturação, quais eram alguns agentes desnaturantes e os mecanismos pelos quais eles agem, ok? Então, primeiro, né?
Vamos pensar e lembrar o que é uma proteína. Proteína é um polímero de aminoácidos, ou seja, são vários aminoácidos unidos. Por essas ligações peptídicas que a gente acabou de ver aí como é que elas funcionam, né? As ligações peptídicas. Então, você tem na estrutura de uma proteína centenas, milhares desses aminoácidos unidos, tá? Centenas, milhares. Quando você tem essa sequência linear, é o que a gente chama de estrutura primária. Só que a proteína, ela vai se dobrar, ela não vai permanecer na estrutura primária. Ela vai ter padrões repetitivos de dobramento para formar aquela estrutura primária. E depois a gente vai ter uma estrutura tridimensional da cadeia polipeptídica, que é a estrutura terciária. E no caso de uma proteína ser multissubunidade, tem a estrutura quaternária. Mas o fato é que a proteína ela precisa dobrar. Ela precisa assumir uma conformação tridimensional. Por quê? Porque a função desempenhada pela proteína tem a ver com a estrutura dela, com a conformação. Pensa que, por exemplo, essa proteína pode ser uma enzima. Essa enzima, para se ligar num substrato, e é isso que a gente vai estudar na próxima aula, ela não vai se ligar a qualquer substrato. Existe uma especificidade, uma seletividade. E essa especificidade para encaixar, para fazer a ligação, é devido à conformação, tanto da proteína quanto do substrato. Então, quer dizer que a conformação, a integridade daquela estrutura tridimensional de uma proteína é importantíssima para que ela consiga desempenhar sua função. E qualquer coisa que altere a estrutura tridimensional dessa proteína vai fazer com que ela perca a função, que ela tenha uma diminuição na sua atividade. Por que ela fica dobrada? Porque a tendência, né, se a gente fosse olhar só para entropia, só para desordem, ela ficar desdobrada. Sequência linear. Mas ela se dobra. E por que ela se dobra? Por que mantém aquele padrão, né, de dobramento? Por que ela fica naquela conformação tridimensional? Porque os radicais dos aminoácidos, eles estão interagindo. E essas interações que acontecem são interações por ligações de hidrogênio, interações iônicas ou eletrostáticas, interações hidrofóbicas, ou seja, predominam aquelas interações fracas em meio aquoso. São essas interações entre quem? Entre os radicais, entre as cadeias laterais dos aminoácidos, que vão manter a estrutura dobrada da proteína. Ela está naquela formação dobrada porque os radicais estão interagindo, fazendo ligação de hidrogênio, entre radicais apolares, fazendo interação hidrofóbica, entre radicais carregados, fazendo interação iônica. É isso que mantém a estrutura tridimensional dobrada da proteína. Só que se por algum motivo eu altero aquele meio, seja aumentando a temperatura, seja adicionando um solvente orgânico, um soluto, ou alterando o pH daquele meio, eu desnaturo essa proteína. Ou seja, ela perde a estrutura e perde, consequentemente, a função. Então, o que é a desnaturação? É a perda da estrutura tridimensional a ponto de perder a função. Mas por que perde a estrutura tridimensional? Porque vai ter um rompimento das interações fracas que estavam estabilizando aquela estrutura. Seja ligação de hidrogênio, interação iônica ou interação hidrofóbica. Se é um solvente orgânico, ele vai lá e rompe a interação hidrofóbica. Se é um extremo de pH, ele mexe nas cargas dos radicais. E onde, por exemplo, tinha antes uma interação atrativa, devido a cargas opostas, agora pode ter uma interação repulsiva devido a cargas iguais. Então, esses agentes desnaturantes, eles fazem o quê? Alteram as propriedades, as características das interações que estavam acontecendo, quebrando essas interações fracas e fazendo com que a proteína o quê? Desestabilize, perca aquela estrutura tridimensional e, consequentemente, ela vai perder a sua função. Ok? Então, essa era uma questão dissertativa. E a última questão dissertativa era uma questão a respeito da pressão de CO2 nos pulmões. Tá? A questão ela dizia assim, ó, a pressão parcial de CO2 nos pulmões pode variar rapidamente pela frequência e pela profundidade da respiração. Por exemplo, um fármaco comum para aliviar soluços é o aumento da concentração de CO2 nos pulmões.
Isso pode ser atingido prendendo-se a respiração, respirando lenta e superficialmente, que é hipoventilação, ou respirando dentro de um saco de papel. Sob essas condições, a pressão de CO2 no espaço aéreo dos pulmões sobe acima do normal. Explique em termos qualitativos o efeito desses procedimentos no pH sanguíneo. Então, o que você precisa explicar aqui? Por que se você respira mais rápido, respira mais devagar, por que você, alterando a frequência respiratória, altera, por exemplo, o pH? Qual que é a influência disso? Então, você tem que pensar, né, nos tampões que estão atuando para manter o pH do sangue dentro de uma faixa estreita. Quem que é o tampão que se correlaciona com a concentração de CO2, que pode estar dissolvido no sangue ou no espaço aéreo pulmonar? É o tampão bicarbonato. É o tampão que predominantemente está agindo ali no sangue, né? Se você lembrar lá do tampão bicarbonato, existe um equilíbrio entre três reações. Primeiro, CO2 gasoso, que se dissolve no sangue. CO2 dissolvido no sangue, que reage com a água para formar ácido carbônico. E ácido carbônico que dissocia para liberar H+ e bicarbonato. São três reações. E como existem intermediários em comum nessas três reações, uma interfere na outra. Então você tem que pensar assim: se aumentou a concentração de CO2, quanto mais CO2 gasoso eu tenho, mais CO2 dissolve no sangue. Quanto mais CO2 dissolvido no sangue, mais CO2 reage com água. Forma mais ácido carbônico. Quanto mais ácido carbônico, mais ácido carbônico dissocia, liberando H+. Ou seja, o pH fica mais ácido. Então, qual é a consequência de aumentar a concentração de CO2? Diminuição do pH, acidez. Pensa em CO2 como ácido, porque em última instância é isso que vai acontecer. CO2 dissolve, reage com a água, forma ácido carbônico que dissocia, liberando H+. Quanto mais CO2, mais ácido. O inverso é verdadeiro. Quanto menos CO2, menos ácido, mais básico. Como é que eu faço para controlar essa concentração de CO2? Respirando mais rápido ou mais devagar. Quando você quer corrigir um distúrbio ácido-base, seja uma acidose ou uma alcalose, o centro respiratório ele vai alterar a frequência respiratória, aumentando essa frequência ou diminuindo. Aí você tem que pensar assim, tá mais ácido ou tá mais básico? Ah, tá mais ácido. Se está mais ácido é porque tem muito CO2, então eu tenho que eliminar mais CO2. Como que eu faço para eliminar mais CO2? Aumenta a frequência respiratória. Ah, está mais básico, está muito básico, né? Alcalose. Então tem que diminuir o pH, tem que ficar mais ácido, está muito básico. Então o que você vai fazer para ficar mais ácido? Diminui a frequência respiratória, retém CO2. Então, mexer na frequência respiratória mexe na concentração de CO2 que vai ser dissolvido no sangue e, consequentemente, que vai formar ácido carbônico, dissociando e mexendo na concentração de H+ no sangue. Quanto maior a concentração de CO2, maior a concentração de H+, mais ácido. Quanto menos CO2, menos ácido. Então, você mexe na frequência respiratória para eliminar mais CO2 ou reter mais CO2. É uma forma que nós temos de regular o pH sanguíneo, através da frequência respiratória. Não é a única forma, tá? Existe uma outra forma que a gente utiliza para corrigir distúrbios ácidos básicos, que daí é por um mecanismo renal. Os rins, eles podem excretar ou reter bicarbonato, que é uma espécie básica. O bicarbonato pode ser excretado mais pelo rim ou pode ser retido. Só que esse mecanismo ele é mais lento. Então, inicialmente, quando você tem um distúrbio ácido-base, o primeiro mecanismo compensatório vai ser mexer na frequência respiratória. Se essa alteração da frequência respiratória não der conta de corrigir esse distúrbio, aí você pode ter uma compensação metabólica com o rim atuando em conjunto, excretando mais bicarbonato ou retendo. Aí, se ele retém mais bicarbonato, fica mais básico. Se ele excreta mais bicarbonato, fica mais ácido. Então, ele vai excretar ou reter bicarbonato, dependendo do pH. Se o pH está muito ácido, ele retém bicarbonato.
Se o pH está muito baixo, ele excreta bicarbonato, ok? Ao inverso, né? Lá do pulmão, que mexe na concentração de CO2. Então, encare CO2 como uma espécie que vai deixar o pH mais ácido, e encare bicarbonato como uma espécie que vai deixar o pH mais básico do meio. Beleza, pessoal? Essas foram as questões da prova, tanto as questões objetivas quanto questões dissertativas. Dessa forma, a gente consegue fazer um apanhado geral dos principais pontos que foram abordados no primeiro bimestre. E na sequência, na semana que vem, horas, como sobre enzimas. Aí sim, eu vou estar aqui com os slides, eu vou projetando e vou dando a aula ao vivo para vocês, para ver se fica melhor do que simplesmente disponibilizar o vídeo antes e chegar aqui tirando as dúvidas, porque eu sei que muitas vezes vocês não conseguem assistir a aula antes, daí chega aqui sem dúvida, não rende muito, tá? Então a gente faz a aula ao vivo, como se fosse na sala mesmo, e daí conforme vai surgindo dúvida, vocês podem ir perguntando durante a aula, pelo chat, ou ativando o microfone, enfim, tá? De uma forma que ficar melhor. Mesmo se alguém não conseguir assistir a aula no horário que seria presencialmente, na semana que vem, eu estou sempre gravando o material e eu disponibilizo para vocês depois no ambiente. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre a avaliação que vocês queiram tirar? Algum conteúdo que foi visto no primeiro bimestre? Se não tiver dúvida, boa semana para vocês. Na terça-feira que vem a gente se encontra novamente, daí com a aula ao vivo aqui sobre enzimas. Se alguém tiver dúvida ainda, vou deixar aqui aberto o chatzinho. Vocês podem, se quiser, também ativar o microfone e fazer as perguntas. Se não, até semana que vem, pessoal. Beleza? Tchau, tchau. Tendo dúvidas, podem perguntar aqui que eu vou ficar ainda com ele aberto, tá bom?